aqueles que nos acompanham, né? Estou hoje aqui na companhia da Joana e é um prazer muito grande, né? E estamos a começar um novo trimestre, né? E o tempo voa, né? Ainda agora começamos um ano, já lá se foi um trimestre. E este trimestre revela-se um bocadinho desafiante, né? Este trimestre promete, porque vamos estudar alguns temas sensíveis, né? Mas acreditamos que Deus estará conosco, assim como sempre teve, e temos a esperança de que conseguiremos crescer muito. E esta lição introdutória, né? E o tempo aqui é um bocadinho curto, e neste painel vamos tentar resumir, ou seja, trazer os tópicos que julgamos ser mais importantes, porque não teremos tempo de passar em revista a todos, mas vamos ver, né? Vamos ver alguns princípios essenciais, ou seja, extremamente importantes para a compreensão do texto bíblico e em especial as profecias, né? Visto serem as profecias serem temas sensíveis em que as pessoas comumente ou têm medo de estudá-las ou acham impossível compreendê-las. Portanto, o autor sugere aqui alguns princípios essenciais para que possamos compreender as profecias e que também servem de base mesmo para estudarmos as escrituras sagradas, né? E já agora, Joana, assim em jeito de resumo, se não lesses essa lição, qual é que seria, digamos, a tua relação com as profecias? O que é que tu, antes de ler essa lição, o que é que tu achavas das profecias? Amém. Graça e paz a todos. Obrigado pela palavra, irmão Marcelo. Realmente, estudar as profecias não é fácil. Na verdade, estudar a Bíblia toda não é fácil. Nós temos a mania de muitas vezes procurar entender a Bíblia à nossa maneira. Mas, diferente de livros comuns, a Bíblia não é um livro comum. Nós sabemos que a Bíblia é um livro sagrado. E sendo um livro sagrado, a interpretação de todos os livros da Bíblia devem ser do Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem que nos capacitar e nos prover de tudo para conseguirmos interpretar a Bíblia. Só que de uma forma específica, nós temos muita dificuldade com as profecias, porque nós achamos que os livros proféticos são os livros mais difíceis de serem compreendidos na Bíblia. Por quê? Porque os livros proféticos, eles não são declarados conforme outros, porque nelas nós encontramos algumas situações encobertas. Como assim encobertas? A lição vai nos dizer, ou mesmo o título do trimestre vai nos dizer que alusões, imagens e símbolos que são utilizados nas profecias. Mas como é que eu vou entender tudo isso nesses livros? A mania que nós temos é pegar situações concretas para explicar um acontecimento específico do mundo. Mas não é assim que nós devemos interpretar a profecia. Por quê? Se nós olharmos e fizermos comparação sobre um tema específico da Bíblia, a Bíblia vai nos recomendar que esse acontecimento deve ser enquadrado, interpretado em compilação com outras passagens bíblicas e procuramos entender o que elas têm em comum, para se na verdade aquele acontecimento ou aquele símbolo é literal ou se realmente é fictício. Então eu digo, a primeira dificuldade que eu tive particularmente sobre os livros proféticos é procurar compreender o símbolo e tentar sempre olhar para o contexto da Bíblia e analisar num contexto humano. Essa foi a minha maior dificuldade. E o versuário espelha aqui uma verdade extremamente essencial, né? Porque estamos a lidar com duas mentes extremamente diferentes, ou seja, queremos compreender assuntos que vêm de uma mente infinita com a nossa capacidade de percepção extremamente limitada. É verdade. Aqui um princípio, né, já disseste muito bem, mas aqui também um princípio essencial, né?
a humildade, estarmos abertos, né? Para podermos receber o que vem desta mente infinita. Né? Verdade. Porque se não tivermos humildade, vamos agarrar no texto bíblico e há algo que é bem verdade. Né? Podemos tirar da Bíblia o que nos agrada. Ou seja, Exatamente. podemos fazer a Bíblia como um instrumento, podemos tocar a nota que nos apraz, ou seja, a melodia que queremos ouvir. Né? É verdade. Portanto, este também seria algo muito importante, né? Sabendo que estamos a lidar com uma mente infinita, temos a humildade de percebermos que estamos a lidar com um tema sensível. E falando ainda da dificuldade, ou seja, deste tabu, né? Quando se fala em profecias, parece que os ânimos, né? As pessoas entristecem-se e parece que não há aquele amor pelo texto como se tem pelos Salmos, pelo Novo Testamento, por Atos. E eu me pus a pensar um bocadinho, pá, porquê que é tão difícil assim? Porquê que 90% das pessoas acham as profecias impossíveis? Né? Eu depois lembrei-me, depois lembrei-me, e depois o autor também enfatiza isto, que na verdade é a vontade de Deus que percebamos as profecias. Exatamente, leste os meus pensamentos. Né? Porque não há aqui, depois já vamos entrar aqui alguns pormenores por questões de timings, né? Quando serem aplicadas, mas no cômputo geral é a vontade de Deus que as profecias sejam percebidas, porque na verdade o livro do Apocalipse, o texto original é a revelação de Jesus Cristo, né? É a própria revelação do próprio Deus, como diz o primeiro versículo do livro, né? Portanto, penso que estamos prontos para mergulharmos nestes requisitos, ou seja, em algum destes aspectos importantes que nos ajudarão a percebermos ou a desmistificar este livro. Né? Portanto, é o desígnio de Deus que as profecias sejam percebidas, porque é a revelação do próprio Deus. Permita-me o verso áureo, que foi tirada do livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O engraçado é, para as pessoas que têm a mania de dizer que os livros proféticos são livros para não ser compreendido, como é que Deus poderia entregar uma mensagem para não ser compreendida se Ele quer que a gente conheça? O que eu acho é que muitas das vezes o que acontece? É aquilo que falamos no início, humildade. A falta de humildade faz com que nós olhamos para os livros proféticos de uma forma que somos incapazes de interpretá-los segundo a vontade de Deus. Então, para não deixar em paralelo, o que acontece? As pessoas vão interpretar o livro de tanto Daniel, de Apocalipse, como sendo os livros mais duros da Bíblia. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. E há um grande conflito acontecendo. Há uma grande batalha entre o Espírito de Deus, entre Jesus e Satanás. As pessoas não estão preparadas para ouvir isso. As pessoas não estão preparadas para entender o livro de Apocalipse. Por quê? Não é porque elas não se encontram disponíveis, não. É porque elas sabem que a partir do momento que entenderem o livro de Apocalipse, vão precisar renunciar a algumas coisas que os prendem nessa terra. Por isso, o Senhor me convidar a dizer: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos num mesmo sentido e num mesmo parecer. Isso significa, irmão Marcelo, a partir do momento que eu tirar uma interpretação do livro de Daniel, essa percepção tem que ser exata. Para mim e para o irmão Marcelo. O irmão Marcelo não pode fazer uma interpretação errada da profecia, nem eu, porque vamos nos conduzir ao erro. A Bíblia, por si só, ela já é clara e específica. Ela dá o entendimento em si. Há muita coisa guardada na Bíblia que só aqueles que tiverem uma perfeita comunhão com Deus,
e permitirem o Espírito Santo os dê sabedoria e capacitação para compreenderem, vão conseguir compreender. E aqui é um pormenor importante, né? Quando se fala das profecias sendo um tema difícil, é porque, de facto, quando Jesus diz, não diz que para nós lermos, né? Não nos convida a lermos, nos convida a examinar, a analisar. Este termo é estudar, é investir tempo. E o autor acrescenta mais aqui um pormenor importante, que além do Espírito Santo, além da humildade, é preciso tempo. Okay? É preciso que estejamos dispostos a investir tempo para percebermos o texto bíblico. Porque é preciso, de facto, investir tempo. Eu, quando estava a estudar a lição, a ler, lembrei-me, nos tempos da universidade, em que às vezes passávamos noites a tentar descobrir, a perceber uma equação, tentar descobrir conceitos, investíamos tempo. É verdade. Porquê que não somos capazes de fazer o mesmo com o texto bíblico? Ou seja, na verdade aqui, penso que com a maior dificuldade não consiste na complexidade do texto em si, mas é o que o texto pede de nós. Né? Se calhar as profecias são mais trabalhosas. Para chegar à interpretação, precisamos de mais trabalho. Né? Se nós olharmos na lição de domingo, que tem o título Quem lê e entenda. O conteúdo da lição revela que a Bíblia Sagrada em várias universidades do mundo é aplicada como é estudada nas universidades. Só que aqui uma questão muito importante. Como é que a Bíblia Sagrada é estudada nas universidades? Será que é estudada conforme nós estudamos na igreja, conforme estudamos em casa, para todos aqueles que são cristãos? A Bíblia é interpretada conforme nós cristãos interpretamos? Ou eles querem simplesmente provar alguma coisa errada da Bíblia? E nós sabemos que é isso que realmente está a acontecer. Mas, embora a Bíblia seja um dos livros mais vendidos a nível mundial, mas é um dos livros mais criticados por filósofos, por cientistas, por ateus, até mesmo por cristãos que leem a Bíblia e acham, supostamente para eles, lacuna, convém não acreditar naquilo que está escrito do que buscar discernimento para compreender. Mas quem lê e entenda, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Porque aqui diz, por exemplo, um autor diz que o anticristo não passa de metáfora. Outro diz que ele ainda está para vir no futuro. E outro que ele é referência a algo. Ou alguém que nos dias do Império Romano, ou alguém que está para vir no futuro. E outro que era uma referência a algo, ou alguém que nos dias do Império Romano pagão. Prontos. Cada um veio com a sua teologia, mas não conseguem chegar a um único ponto. Por quê? Porque estão a utilizar as suas capacidades humanas para interpretar a Bíblia. A intelectualidade humana jamais pode ser usada para entender um livro divino. Não funciona. É impossível. Como nós dissemos no início, né? Estamos a analisar uma mente infinita. Exatamente. Estamos a analisar uma mente infinita. E é engraçado que o autor enumera aqui alguns princípios, não vou passá-los em revista a ser muito rápido, né? Temos que ler as profecias ou o texto bíblico com sinceridade, ler cuidadosamente, ler esteticamente, ler contextualmente e ler intertextualmente. Isso. Ou seja, a sinceridade é crucial. E depois, quando agarramos num tema, porque algumas metodologias, uns livros que ajudam, né, que oferecem estudos sistemáticos da palavra, que são em parte bons, mas alguns são um bocadinho perigosos porque extraem alguns textos soltos, né, não tendo em conta o contexto global daquele tema. Portanto, é importante, quando analisamos um tema, em especial a profecia,
ver o que é que falado neste tema ao longo de toda a Bíblia. Exatamente. Para percebermos o contexto global e depois o contexto prático, o contexto imediato. Né? Isto é extremamente importante, porque senão, porque se agarrarmos só no contexto imediato, nos podemos perder. Né? E o autor ainda vai dizer mais que ler contextualmente é extremamente importante. Né? E Jeremias, Isaías diz que um bocadinho aqui, estamos a ler intertextualmente, estamos a cruzar os textos todos. Ou seja, agarramos em todos os textos que falam sobre este assunto e tentamos cruzar, né, para tentarmos chegar ao resultado final. E lá está, sempre sob a orientação divina, né? Porque senão é Não extremamente difícil, sim. E é engraçado. A nossa mente, ela tem a capacidade de acreditar no irreal, principalmente quando nos focamos tanto na... E o que acontece? Os cientistas tentam justificar a criação do mundo à sua maneira, justificando que não existe Deus e que o mundo foi criado por uma explosão. Mas nós cristãos sabemos que não é verdade. Baseado aonde? Na Bíblia. Sabemos que não é verdade. E a lição vem nos dizer: vocês não conseguem compreender a criação, como é que vocês vão compreender Deus? Mas é isso que Deus nos pede para fazer, que nós o possamos compreender. Porque, na verdade, a profecia é isso. Profecias são revelações entregues a um determinado povo sobre coisas que vão acontecer daqui futuramente. Ok, está dado. Mas como é que eu vou acreditar nessa profecia? Movidos pela fé. Qual o objetivo da profecia? Nos aproximar mais de Jesus, nos aproximar mais de Deus. A profecia não é para ser utilizada de forma individual. A profecia é para ser utilizada de forma coletiva, não pelos nossos interesses, mas pelos interesses de Cristo. Por isso que William Miller dedicou-se tanto para compreender que mensagens eram essas que estavam escritas no livro de Daniel, até ele chegar mais perto daquilo que era verdade e tentar entender quando é que seria a vida de Cristo. A dedicação dele não era para os seus próprios interesses, é porque ele teve um relacionamento, estava a ter um relacionamento com Deus e precisava compreender o que estava para acontecer, o que daria nos estudos que ele estava. E Daniel vem entender o que vai acontecer sobre os 4 reis que estão envolvidos, sobre os 4 reis que estão envolvidos, sobre essa guerra que vai acontecer. Daniel vem nos clarificar isso. E os estudos de Miller, apesar de não terem sido certos, mas fez com que... E eu digo, hoje, não são os adventistas. Não um grande contributo. Porque deu um grande contributo na reviravolta cristã. Porque hoje eu creio que não são os adventistas que acreditam na segunda vinda de Jesus. Ainda existe um grupo de pessoas que agora não demonstram isso, mas que também acreditam que a segunda vinda de Jesus é real, embora não tenha, é real. E isso fez realmente para o surgimento da igreja remanente. E que hoje estamos aqui para testificar, acreditando realmente que a segunda vinda de Jesus vai se cumprir. Independentemente da Joana compreender que vai acontecer, que o irmão Marcelo compreender que vai acontecer. Porque isso vai para além das nossas vontades. Porque a vontade de Deus se cumprir neste mundo. Amém. 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 Isso é extremamente importante percebermos, né? Já agora, só para dar aqui, fazermos uma pausa rápida, só para não estarmos a fazer das nossas palavras, né? Assim diz o Senhor, gostava que lesses aí 2 Timóteo 3, verso 15 e 17, né? 2 de Timóteo, do capítulo 3, verso 15. Verso 15 até 17, é isso? Até o 17, sim. Assim diz a palavra do Senhor. E desde a tua meninice
sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Bem, eu me pus a pensar, né, qual é que é, ao fim e ao cabo, a finalidade de estudarmos, de percebermos bem as escrituras, as profecias. O que é que tu achas? Qual é o objetivo final disto tudo? Para que é que nos andamos a matar? Né? Eu penso assim, de tudo isso depende a nossa salvação. Amém. E é tão somente isto. Tudo. É que se nós compreendermos a Bíblia de uma forma contrária, estaremos perdidos. E a passagem que acabamos de ler diz exatamente isso. E se tivermos este princípio em mente, vamos perceber, olha, um Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, que nos quer salvar, ok? Não vai deixar 2 livros aparentemente impossíveis de serem compreendidos para nos dificultar a vida. Exatamente. Ou seja, ao fim e ao cabo, aqui está revelado o suficiente para a salvação de cada um de nós. Este é o início e o fim, é a finalidade deste livro. A salvação das almas. Portanto, este Deus que enviou o seu Filho, né, deixou estes livros para que pudessem ser caminho, né, que nos ligassem a Ele, para que fôssemos salvos. Portanto, mais uma vez cai aqui por terra o misticismo, né, de que estes livros são impossíveis de serem interpretados. Mais uma vez digo, é preciso tempo, são livros trabalhosos, não é um livro simplesmente poético, não é um salmo, não é uma canção, né? Mas são livros que exigem de nós mais tempo, capacidade de raciocínio, né? Mas, ao fim e ao cabo, Deus quer nos salvar. Esta é a ferramenta que Ele usa. Exatamente. Eu estava aqui a ler o livro de Daniel, o capítulo 14, desculpa, o capítulo 12, Sim. o verso 4, o 8 e o 9. Vamos só prestar atenção o que o anjo diz a Daniel. Vamos só prestar. E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. E vem, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Então, não há nada no livro de Daniel que não pode ser compreendido. Porque toda geração que surgir terá conhecimento do grande acontecimento que está escrito em Daniel. E então, o que nos diz? E ciência é essa que vai se multiplicar? É a ciência em si ou a interpretação que cada um vai dar ao livro de Daniel em função das coisas que vão acontecendo no mundo? Aqui somos levados mais uma vez a estarmos divididos, né? O povo, a comunidade cristã é um bocadinho dividida, né? É uma possibilidade, mas apega-se muito aos avanços tecnológicos, aos avanços científicos para dar corpo a esse texto. Mas penso que aqui o essencial até noutras traduções diz o conhecimento, ok? Em vez da palavra ciência, diz que o conhecimento, eu quero crer que o conhecimento em torno deste livro foi fechado. Exatamente. Ok? Que não era para aquele timing, não era para aquela ocasião específica.
Foi fechado temporariamente para um tempo determinado por Deus. Né? Portanto, e vê-se hoje, né, que hoje temos acesso a tanta informação, que quero crer que antigamente as pessoas não tinham. Temos tantas literaturas, temos acesso a tanta informação que nos ajudam, né, a percebermos o texto bíblico. Né? Portanto, penso que este avanço, esta multiplicação do conhecimento, em primeira instância, refere-se mesmo ao conhecimento do texto bíblico. E é interessante que, né, se prestarmos atenção, o próprio livro, né, explica-se por si mesmo. Né? Se analisarmos Daniel 7, né, acho que é Daniel 7, depois já vamos precisar correr um bocadinho. Penso que é Daniel 7. Deixa eu ver aqui, consigo localizar. É Daniel 7, mas depois ele vai respondendo 24. Acho que o Daniel 7, ele recebe uma visão sobre uns animais com chifres e tal, e ele não percebia, né? E o próprio anjo muito mais tarde vem dizer o que é que significavam aqueles chifres, os animais, tudo. Portanto, o próprio texto em si já traz consigo a explicação. Exatamente. Onde ele especifica que o chifre de um animal pode dar o poder político ou uma nação. Mas é engraçado que ele remete a um outro texto bíblico. Joana, aqui tu tens que parar e começar a fazer uma interpretação não literal das coisas. A Bíblia é literal, mas se acompanhar as escrituras, o Daniel 7, Daniel 8:3, Daniel 7:24 são passagens relacionadas e depois vem especificar, como o irmão Marcelo disse, afinal não estamos a falar de chifres de uma forma literal, estamos a falar de um chifre de uma forma figurativa. Esse chifre representa o poder político ou uma nação. O mesmo acontece com a espada. Se nós olharmos para a espada, o livro de Apocalipse 1:16, Efésios 6:17, Hebreus 4:12, falam dela de uma forma a representar a palavra de Deus. Isso mesmo. E eu já sei, todas as passagens bíblicas, analisando o conteúdo e o contexto, então, todas as passagens que me forem falar de espada de uma forma literal, está falando da palavra de Deus. E o mesmo acontece com a mulher. A Bíblia representa a igreja. Em alguns textos, quando de uma forma, pode dizer que a mulher e tudo mais, como dizem Apocalipse, como dizem Efésios, Jeremias, está da igreja, é a representação da igreja. Mas isso eu não vou entender se eu ficar no livro de Apocalipse, capítulo 1:16. E lá está, né? A ideia global, ou seja, o que quando a Bíblia se refere à mulher ao longo de toda a Bíblia, qual é o significado? Qual é que é o objetivo disto? Ou seja, se analisarmos, se pegarmos a Bíblia no contexto global, vamos perceber que sempre que o texto refere-se à mulher tem o mesmo significado. Ou seja, portanto, aqui é importante termos em conta não só o contexto imediato, mas o contexto em si global, né? Como tu disseste, se formos a ler vários livros, apontam para o mesmo significado, né? Agora, irmão Marcelo, eu estava aqui a pensar, que fizemos anteriormente, que Deus jamais ia colocar 2 livros no meio da Bíblia para que não tivesse explicação alguma. Mas nós conseguimos ver, através dessas figuras, nós conseguimos ver o próprio Deus a dar explicação da Bíblia. Então, eu não posso dizer que há alguma situação na Bíblia que não tem explicação. Fora que realmente existem coisas na Bíblia que o Senhor vai nos explicar mais tarde. Por exemplo, qual foi a necessidade do Senhor colocar nas profecias figuras, símbolos, alusões ou imagens? Qual foi a necessidade de Deus colocar isso? Se ele sabia que poderia dificultar a interpretação dos seus filhos. E muitas das vezes também acompanhamos qual é a necessidade de Jesus falar em parábola, se isso dificulta na interpretação.
Aqui podemos até especular várias razões, mas como o texto de Daniel diz, Daniel 7, que Deus deu a mensagem naquela altura, mas pediu para selá-la. Ou seja, podem haver aqui várias razões, mas o texto também sugere é que algumas mensagens que foram dadas, né, para um determinado tempo, e Deus não queria, por exemplo, se formos a pegar em Apocalipse, revelar que Roma era, né, iria perseguir o povo de Deus e tal. Ou seja, isto iria abreviar o tempo e tornava as coisas muito mais difíceis. As perseguições teriam começado muito antes do previsto. Portanto, eu penso aqui que Deus manda selar aquele livro porque quis que só o povo de Deus percebesse aquela mensagem, né? Percebesse a altura aquela mensagem e para poder livrá-los dos ataques do inimigo. Portanto, mas mesmo assim, apesar de falar por símbolos, Deus não nos deixou sem a explicação dos mesmos. Exatamente. Né? Portanto, se nós olharmos para o livro de Apocalipse, eu só não consigo achar o versículo, eu acho que é o capítulo 21, eu não consigo achar o versículo, mas temos pouco tempo, mas pronto, vamos deixar isso para lá. Sim. Vamos porque aqui o autor até diz aqui, é uma nota na lição de quinta-feira, diz o seguinte: pode haver muitas razões pelas quais Deus escolheu comunicar simbolicamente na profecia. No caso da igreja do Novo Testamento, por exemplo, se o livro de Apocalipse tivesse nomeado claramente Roma como a perpetradora de tanto mal, a terrível perseguição à igreja poderia ter sido ainda pior. Ou seja, é uma das razões, portanto. Né? E eu acredito que seria, como nós sabemos que o tempo não é o nosso tempo. Precisamos, esse breve virá, Cristo breve virá, precisamos esperar o tempo que não é nosso. Então, se as coisas estão na Bíblia, em que os nossos inimigos, os nossos atacantes fossem citados de formas concretas, isso fazia com que, de uma forma prematura, essas situações fossem acontecer. Então, há necessidade de compreendermos isso de uma forma não humana, de uma forma espiritual. Eu achei o versículo que eu estava à procura, que é a correlação do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, que faz uma ligação com o livro de Daniel, onde o anjo pede a Daniel para selar Daniel 7:7, sim. E fechar o livro. Mas no livro de Apocalipse, as revelações não feche, não seles. Não feche. Não feche, não seles esse livro, porque o tempo, aqui diz, o tempo está próximo. Então eu penso assim, as profecias no livro de Daniel vão se cumprir dentro dos acontecimentos de Apocalipse. Estavam a ser projetadas mais para o futuro. Exatamente. Se nós procuramos entender a profecia de Apocalipse sem fazer uma ligação com o livro de Daniel, vamos ter umas dificuldades porque os livros se interligam. Complementam-se, né? Contínuos, interligam. Então, nós não vamos conseguir entender a real mensagem profética que o Senhor nos queria entregar nesse. É verdade. E aqui é lindo vermos que quando investimos tempo, né? Quando cruzamos todos os textos possíveis sobre um determinado tema, é lindo que as coisas parecem fazer sentido, né? Parece um puzzle que as peças começam a encaixar-se, né? Porque lá está, primeiramente humildade, Espírito Santo, oração, tempo, né? Termos uma mente aberta, e a fé é essencial, né? E a fé é essencial, porque quando olhamos para o livro de Daniel e olhamos para o cumprimento das profecias, houve um instante que Daniel recebeu tanta revelação que até ficou doente por não perceber o que estava a receber na altura.
É verdade. É, E sabe qual é o entendimento que eu tiro da lição dessa semana, irmão Marcelo? É o seguinte: os livros proféticos só serão um mistério na vida daquelas pessoas que procurarem compreender com a inteligência humana. é. Porque os livros proféticos são para ser compreendidos no espírito. E uma parte da lição de sexta-feira diz assim, o último parágrafo: ninguém precisa de permanecer ignorante sobre aquilo que está para vir sobre a terra. Já eu penso o contrário. Eu penso assim, ninguém deve, porque ninguém precisa, parece ser algo é arbitrário, mas só que aqui é algo muito importante. O ninguém deve, eu e por quê? Porque disso depende toda a nossa salvação. Então, para mim, é indiferente se você vai seguir Jesus ou não, mas que você precisa conhecer as profecias que vão se cumprir, você precisa, porque senão a tua salvação estará condicionada. É bem, é bem. E aqui o autor deixa aqui uma nota que às vezes deixamos um bocadinho de lado quando lidamos com assuntos da igreja, assuntos espirituais, né? Diz o seguinte: a tarefa de entender o texto inspirado requer diligência e esforço da nossa parte. Não é, nem sempre será fácil, né? Mas requererá sempre um esforço da nossa parte, e esse esforço, né, aliado ao Espírito Santo, só assim que conseguiremos perceber temas que vêm, mais uma vez digo, de uma mente infinita. É Né? verdade. Uma mente Estamos infinita. aqui, são 19h46. Já temos mesmo que terminar. Tens de terminar mais a lição. Promete. E nós, adventistas, somos abençoados porque semanalmente somos abençoados com os tremensários, que é um estudo sistemático. Verdade, é verdade. Até se não queremos ter esse esforço, pelo menos os autores, de forma sistemática, organizam os temas e que são de grande utilidade. Portanto, este trimestre, mais uma vez, temos a oportunidade de aprender, de facto, as profecias, né? E de forma sistemática. Sem desculpas, irmão Marcelo, porque temos de forma física e de forma digital. Então, não podemos culpar que, não tenho físico, por isso que meditei. É sem desculpas. Fica então aqui deixado um apelo. Sabemos que a vida é muito corrida, né? E olhando para as profecias, estamos mesmo a viver, estamos no limiar do fim deste mundo, né? Se olharmos à nossa volta, as guerras, as tensões constantes, isso tudo foi predito, né? Por Daniel, e o próprio Jesus depois veio confirmar quando foi questionado pelos seus discípulos, né? Portanto, que a correria não retire de nós o mais importante, porque ao fim e ao cabo o que levaremos dessa vida, né? É a salvação, né? Que vem por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, o essencial para a nossa salvação está revelado no texto bíblico e é a vontade de Deus que nós percebamos. Né? Portanto, as profecias foram dadas para serem compreendidas porque é a revelação de Jesus Cristo. Né? Amém. Eu sou grata por esse tempo de partilha da palavra de Deus, que possamos todos estar disponíveis para entendermos não só as profecias, mas toda a palavra que está inspirada, esse livro preciosíssimo, que está disponível para todos, a fim de nos relacionarmos e conhecermos quem é Deus, o que Deus exerce sobre nós, para não perdermos a salvação, porque tudo que está nesse mundo não levaremos nada. Então, sejamos preparados para esse grande reencontro nosso amado com o nosso Mestre Jesus Cristo. Mais uma vez, eu Marcelo por partilhar a palavra comigo no canal. Amém. Amém, amém. Vamos orar para terminarmos? Amém. Vamos orar então? Sim. Querido Deus, obrigado pelos momentos que tivemos aqui a abrir a Tua Palavra, a estudarmos. Sabemos que é um desafio, percebemos o texto bíblico que vem da Tua mente infinita. Te pedimos que durante a semana nos possas conceder motivação
que cada um de nós possa todos os dias, diariamente, encontrar tempo para estudarmos a Tua Palavra. E que possamos, de facto, perceber a revelação que vem de Ti, para que possamos ser uma luz onde quer que estejamos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.